A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, você que nos ouve por esse canal, que Deus te abençoe, que Deus venha derramar da tua graça, do teu poder e da tua glória. Hoje nós estamos aqui reunidos através desse canal para louvar e glorificar o santo nome do Senhor. Você que ainda não está aí com o link do nosso canal e que você, assim que obtiver esse link, por favor, envie aí para os amigos, parentes, para os familiares, para aqueles que você conhece, para que juntos nessa noite nós possamos adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Desde já, você que ainda não pegou a tua Bíblia, né, no teu celular, no seu notebook, acompanhe conosco essa leitura. Eu estarei dando de início a leitura da palavra do Senhor, que encontra-se no Salmo 46. Então vamos juntos meditar no Salmo 46 de início por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós temos louvores, nós teremos a palavra, mas vamos dar início nesse momento lendo o Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes se alegram à cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus o ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o final da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós estamos vivendo num período, de tanta dificuldade, tantos problemas, e às vezes nós nos pegamos achando que o Senhor não está conosco, o Senhor não está vendo. Mas é o Senhor que é o nosso refúgio, o Senhor que nos fortalece, que nos abençoa, é o Senhor que derrama da tua graça, do teu poder, e está tudo no controle do Senhor. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem feito grande maravilha no nosso meio. Deus é o nosso refúgio, é nossa fortaleza. Ele auxilia sempre nos problemas, nas dificuldades, nas alegrias, nas adversidades. Ele está sempre presente. E tudo isso que nós estamos passando, tudo isso que você está passando, está tudo no controle do Senhor. Tudo o que está acontecendo na terra, tudo o que está acontecendo no meio do povo, gentil ou não gentil, tudo que está acontecendo no meio das nações, o Senhor está a par de todas essas coisas. Então, o que nós temos que fazer? Se Deus livrou Abraão, se Deus livrou a tantos outros homens e mulheres, Deus livrou Davi, Ele também vai nos livrar. E todos esses homens, se a gente pegar Abraão, pegar Isaac, Jacó, Davi, tantos outros, homens e mulheres de Deus que estão aí, que já passaram por sofrimento, passaram por dificuldade, mas toda a situação, difícil ou não, estava no controle de Deus. E toda essa situação, difícil ou não, que você está passando, também está no controle de Deus. E o que nós temos que fazer? Nada vai nos atingir se não for da vontade do Senhor. Nada vai nos atingir se não for da vontade de Deus. Então, aqueitai o seu coração e saber que Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que sabe, que está no controle. É o Deus que manda nessa terra. Então, vamos, a proteção, querido, vem dEle. Tudo vem dEle. As coisas que estão acontecendo, vem dEle. Se nós tivermos que atravessar esse deserto, nós vamos atravessar. E juntamente com o nosso Deus, com o Espírito Santo de Deus. Então vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos abençoe. E que os louvores venham falar com você. Que a palavra que está já preparada também venha falar no teu coração. Não saia daí. Não se disperse nesse momento. Desligue o que tiver que desligar. Mas que nesse momento você venha se dedicar a adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e glorificamos teu santo nome e agradecemos a Ti, ó Espírito Santo de Deus,
por tudo isso que o Senhor tem nos feito, tem nos abençoado, por tudo isso que o Senhor tem derramado da tua graça, do teu poder e da tua glória. Estamos, meu Pai, reunidos por esse canal nesse momento, porque, Senhor, meu Pai, Tu sabe tudo aquilo que estão passando, que estão vivenciando, tudo aquilo que está acontecendo. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, pedimos a Ti nesse momento que o Senhor nos abençoe, derramando a Tua graça, do Teu poder e da glória. Abençoe, meu Pai, tudo aquilo que será realizado em prol, meu Pai, ao Seu nome. Meu Pai, os hinos, meu Pai, os louvores, a pregação da palavra, as orações, e que através desse canal muitas vidas possam ser atingidas. Muitas vidas, Senhor, que estará ouvindo agora, estará ouvindo, meu Pai, mais tarde, possam ser atingidas por esse canal. Mas, Senhor, que o Senhor, meu Pai, seja o Senhor fazendo, abençoando a cada um em nome de Jesus. Amém? Vamos nos preparar para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Graças a Deus, amados irmãos, estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus, juntamente com você aí no seu lar. A palavra de Deus diz: busquemos e prosseguemos em buscar o Senhor, amém? Diga de todo o seu coração: Senhor, eu quero mais de Ti nessa noite, eu quero mais de Ti em minha vida, amém? Ouve conosco: Senhor, te quero mais. Te procuro, ó Deus, no silêncio Tu estás. Eu te busco, cada hora espero em Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te digno de glória e louvor. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvor. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a
quero ler com você nessa noite a palavra de Deus. Nós estaremos orando pelos dizimistas e ofertante da casa do Senhor. Então eu gostaria de ler com você em Atos, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 32. Atos, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 32, que diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estiveram comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu não sei como você encontra-se nesse momento, não sei como está a tua vida financeira, a tua família, dos teus familiares, no momento no qual nós estamos vivendo, que essa economia desse país é tão difícil. Eu não sei se você está empregado ou se você está desempregado, mas eu sei que o Senhor é aquele que nos socorre, é aquele que nos abençoa, eu sei que é o Senhor que nos dá o pão de cada dia. E creio também que Ele não vai deixar faltar o pão de cada dia sobre a tua mesa. Porque eu creio também que quando você tinha condições, você sempre ajudou na casa do Senhor, você sempre ofertou, você sempre abençoou. E agora também eu creio, quem plantou lá atrás é o momento de colher agora. E muitos estão colhendo, mesmo, passando por esse momento de dificuldade, têm colhido dos bons frutos, ao qual abençoou há tempos atrás. Nós, como igreja de Cristo nessa terra, nós temos ajudado muitos familiares, muitos irmãos em Cristo, não só de cesta básica, mas também de roupas, sapatos, porque as pessoas também necessitam. Estamos saindo às ruas, doando alimentos, saindo na rua com um grupo de evangelismo, ali servindo Marmitex, e tudo isso foi a contribuição que muitos de vocês têm feito. E eu peço em nome de Jesus que você não cesse de ajudar, não deixe de ajudar o próximo, não deixe de ajudar aqueles que precisam, que necessitam. Por isso aqui, diz aqui no final, mais bem-aventurado é dar do que receber. Às vezes você que está me ouvindo não tem como dar agora, mas você pode estar orando, intercedendo, também isso é de grande valia para o trabalho, para a obra de Deus. Mas você que tem condições de ofertar, se você que tem condições de abençoar, abençoe a casa do Senhor, esteja conosco. Nos acompanhem para ver os trabalhos que nós temos feito, não só com os membros da igreja, mas com aqueles que têm batido aqui a nossa porta pedindo ajuda, pessoas que às vezes você não conhece, mas tem chegado aqui pedindo socorro bem presente na angústia, pedindo um alimento porque tem faltado na tua casa, pedindo roupas porque não tem o que vestir para ele, para os seus filhos, famílias que estão aí nas ruas precisando de alimento. Você que tem as condições, nos ajude. Nos ajude a abençoar aqueles que verdadeiramente precisam. E creio que o Senhor vai te abençoar e vai retribuir muito mais. Eu não estou dizendo isso para que venha comover o teu coração. Estou dizendo isso porque é a palavra de Deus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. E se você tiver condições, nos ajude. Esteja conosco nessa empreitada, esteja conosco nesse trabalho. Tem muitos homens e mulheres, muitas famílias, como já disse aqui, carentes e necessitados de alimentos, de roupas e muitos também de moradia. Mas nós vamos fazer as coisas conforme nós podemos fazer. Nós estamos ajudando casa de recuperação, nós estamos ajudando as famílias da nossa igreja, nós estamos ajudando os moradores da rua e o Senhor tem multiplicado grandemente a cada dia em nome de Jesus. Eu quero orar por você também que está precisando, que o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor venha te abençoar a cada dia em nome de Jesus. Oramos para você que é dizimista, ofertante,
Você que tem ofertado e não é membro dessa igreja, mas tem contribuído, eu quero louvar também pela sua vida em nome de Jesus. Senhor, eu quero te louvar e glorificar teu santo nome por cada dizimista e ofertante da tua casa. Obrigado, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha derramar da tua graça, do teu poder e da tua glória. Abençoe, meu Pai, a cada dízimo, cada oferta que tem sido transferido, meu Pai, para a conta dessa igreja. Que o Senhor, meu Pai, ajude, Senhor, ajude, meu Pai, a manter, meu Pai, esse trabalho como nós temos feito, de ajudar as famílias, ajudar os familiares, ajudar aqueles que precisam. Senhor, abençoe esses que estão trabalhando, abre portas, meu Pai, aonde não tem porta. Eu sei que nós estamos vivendo numa situação, meu Pai, difícil, mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem, meu Pai, o poder e a autoridade sobre as tuas mãos e vai ajudar, meu Pai, essas famílias. Que possamos ser uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica e relevante, meu Pai, aqui na cidade de Diadema, ajudando aqueles que precisam. Abençoe, meu Pai, multiplique os celeiros do teu servo. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Continue ofertando. Nós temos aí o Pix, temos aí a nossa conta corrente. Nos ajude, querido. Ajude para que possamos continuar a fazer a obra que o Senhor tem nos dado em nossa mão. Deus abençoe. Fique na paz. A paz do Senhor, irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor que está escrita em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 16 ao 23, para nós meditarmos um pouco nesse momento tão especial e tão difícil da vida de Davi, muito parecido com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia junto comigo em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 16. Se não tiver a sua Bíblia, só ouça, preste bastante atenção. Davi buscou a Deus em favor de seu filho, observou o rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciãos oficiais de Davi no palácio se colocaram ao lado dele a fim de encorajá-lo a erguer-se do chão, mas ele não quis e também recusou qualquer alimento. No 7º dia, contudo, o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido. Comentavam: quando o menino estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Mas Davi notou que seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que seu filho estava morto. Indagou-lhes Davi: o menino morreu? Diante do que eles afirmaram: sim, Senhor, morreu. Então, imediatamente, Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Depois entrou no santuário de Jeová e se prostrou. Retornou para casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Seus anciãos e conselheiros lhe perguntaram: por qual motivo ages desta maneira? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e pranteaste, mas agora que o menino está morto, te ergueste com vitalidade e vieste a comer. Então ele respondeu: enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava: quem sabe Jeová venha se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuaria? Poderia voltar a viver, poderia fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor amado, por estar aqui, por esta oportunidade de compartilhar a tua palavra com os teus filhos. Tu sabes, Pai, a realidade de cada vida que está me ouvindo e que me ouvirá depois assistindo esta mensagem. Deus, em nome do Senhor Jesus, fala com cada coração, trabalha neste dia, Senhor amado, para a cura do teu povo, Senhor, que os teus filhos recebam de ti o consolo e o conforto que esta palavra tem a nos dar. Em o nome do Senhor Jesus, repreenda toda perturbação na mente dos teus filhos, tudo aquilo que possa atrapalhar o entendimento desta palavra, seja repreendido no nome do Senhor Jesus para a glória do teu nome e faça aquilo que lhe apraz em nome de Jesus. Amém? Davi estava vivendo um momento muito difícil da sua vida, um momento que com certeza ele não gostaria de viver. Voltando um pouco para nós entendermos o porquê que estava acontecendo tudo isso na vida de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem de Deus, que tinha intimidade com o Senhor, ungido por Deus para cuidar e reinar sobre o seu povo. Esse homem, no momento de vacilo da sua fé, da sua fé talvez não, mas um momento de ociosidade. Eu digo que ele estava ocioso no seu palácio, depois do almoço,
tranquilo, tirou um cochilo, levantou, foi olhar na varanda do seu palácio e viu uma mulher bonita, tomando banho. Ele desejou essa mulher, ele mandou que essa mulher viesse para ele, se fosse trazida até ele. Ele entrou a ela, teve relações sexuais com ela e essa mulher engravidou. Só que essa mulher era casada. E ao saber que essa mulher tinha engravidado, ele tenta dar o seu jeitinho, um homem segundo o coração de Deus, tenta dar o seu jeitinho e ele busca o marido dela, manda trazer o marido dela que estava na guerra, que era a guerra do povo de Israel, ele era um soldado de Israel, era um dos valentes de Davi, e ele manda buscar o seu marido, e esse seu marido não vai até a sua casa, só fica no palácio, não entra a sua esposa, portanto não tinha como consertar o erro de Davi, empurrando esse filho para Urias. E resumindo a história, Davi toma uma atitude drástica para tentar se safar dessa situação e ele manda matar Urias e manda trazer Betseba, a mulher de Urias, para ele, e agora ela entra no palácio como esposa dele. Aparentemente estava tudo resolvido. Aparentemente ele tinha solucionado uma situação difícil, adversa para ele. Só que aos olhos de Deus ele não tinha solucionado nada porque existia um pecado grave sobre a vida de Davi. E Deus envia o seu servo Natã para falar com o homem de Deus, Davi, para falar com aquele que foi ungido por Deus e repreendê-lo numa condição terrível que ele estava. E Natã vai até ele e profere para ele uma sentença vinda de Deus. Deus usa a vida de Natã e fala para ele assim, olha, o teu pecado foi perdoado, porque houve um arrependimento sincero na vida de Davi. Quando nós olhamos o Salmo 51, nós vemos como Davi se arrependeu diante do Senhor. Ele pediu ao Senhor, o grande medo que ele tinha era que o Senhor retirasse dele o seu Espírito Santo. E ele pede para o Senhor, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Então ele se arrependeu profundamente. E Deus falou, você não vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Você não vai morrer, você se arrependeu. Mas o filho que foi gerado nessas condições não vai viver. Então Deus proferiu a ele, profetizou, disse através do profeta que estava decretada uma sentença para a vida de Davi. E o filho é ferido, aquela criança é ferida por Deus e aquela criança adoece. E começa um processo onde Davi lutou muito para que essa sentença proferida por Deus não acontecesse. A Bíblia diz, nós acabamos de ler o texto, ele entra no seu quarto, ele se prostra diante do Senhor, ele se joga ao chão, ele não toma banho, ele não se alimenta, ele não se unge, não se perfuma, por 7 dias. 7 dias de choro diante do Senhor. 7 dias lamentando aquela situação que ele estava vivendo, tentando reverter o quadro que tinha sido proferido por Deus. Eu aprendo com isso, irmãos, e nós precisamos ter essa convicção que tem sentenças de Deus que não serão retiradas, não serão mudadas, apesar de nós entrarmos na presença do Senhor e buscarmos a face do Senhor para que Deus mude essa situação. Hoje nós estamos em luto, a Igreja Pentecostal da Bíblia está de luto porque nós perdemos mais uma pessoa tão querida. Nossa amiga pastora Rose foi para o Senhor. É um momento de muita tristeza, meu coração está chorando. Mas, e quanto nós oramos por ela, quanto eu orei e outras pessoas oraram, tantas pessoas que sabiam do quadro, clamamos ao Senhor para que Deus revertesse essa situação e deixasse a serva dele conosco. Mas Deus aprove a ele dizer não, ela é minha, ela vai partir, ela vai vir comigo. E Deus não mudou o que estava decretado no coração dele a respeito da vida da nossa querida irmã pastora Rose. Mas isso não quer dizer que Deus não nos ouviu. E Davi entra dentro do seu quarto nessa condição, clamando ao Senhor. Não, eu não sei como é que era a oração dele naquele momento. Muito provavelmente ele dizia, Senhor, eu sei porque tudo isso está acontecendo, essa criança está sofrendo a consequência dos meus feitos, me perdoa. Eu creio que a dimensão de arrependimento de Davi, de culpa, de remorso, ele ficou nessa condição por muitos dias, por 7 dias pelo menos, tentando mudar essa condição. Mas só que aconteceu, eu também creio que ele estava recebendo de Deus nesse momento a presença do Senhor que daria força para ele enfrentar a realidade que ele enfrentaria logo em seguida.
Nós nunca entramos na presença do Senhor e saímos da mesma maneira. Quando nós entramos com sinceridade, clamando a Deus com sinceridade, com o coração aberto, nós nunca entramos na presença do Senhor e saímos da mesma maneira. Sempre há algo de Deus que Ele nos dá, há algo de Deus que Ele concede ao nosso coração, ao nosso espírito. E Davi, talvez nem sabe, mesmo sem perceber, ele estava recebendo de Deus algo muito poderoso que o capacitaria a viver aquele momento. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de muito luto, muito choro, muita dor sobre a terra. Não sei o que tem acontecido na tua casa. Talvez você esteja vivendo esse momento de luto que Davi viveria logo em seguida. Talvez você esteja vivendo um momento de perda muito grande. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos têm perdido muito. Muitas pessoas estão chegando no fundo do poço. Talvez seja um emprego que te deu estabilidade financeira por muitos anos, mas agora você está enfrentando o desemprego. É um momento de perda muito, muito profunda, muito acentuada. Talvez você esteja com uma conta de luz ou de água na sua mão que você não tem como pagar e você está dizendo: Deus, aonde foi que eu cheguei? Aonde eu cheguei? Eu não tenho mais como suprir a minha família. Talvez você esteja vendo a sua casa, precisando que Deus intervenha com um milagre e esse milagre ainda não aconteceu. E você está chorando, está sofrendo. E talvez você tenha a sensação, aleluia, de que Deus não está te ouvindo. Mas deixa eu te dizer, sim, Deus está te ouvindo, sim, Deus está com você, sim. Da mesma maneira que Deus estava com Davi naquele quarto de sofrimento, de dor que Davi estava enfrentando, tentando mudar a história, tentando fazer com que Deus revertesse a sentença e retirasse aquilo que foi falado a respeito daquela criança. Mas ao mesmo tempo que Davi estava ali, orando e clamando a Deus para que Deus mudasse o quadro, Davi também estava recebendo a presença de Deus. Irmãos, nós precisamos, como igreja brasileira, nós precisamos aprender a entrar neste quarto, neste lugar secreto com Deus, de derramar a nossa vida diante do Senhor, nos prostrar mesmo diante do Senhor, jejuarmos por tudo que está acontecendo. Nós precisamos derramar lágrimas diante do Senhor por tudo que está acontecendo. Não pode ser tratado como é só mais um. É só mais um que perdeu a vida. Fazer o quê? Mais um que se foi? Não, nós temos que chorar sim diante do Senhor. Nós temos que clamar para que o Senhor reverta esse quadro, mude essa sentença, mude a situação que está acontecendo. Mesmo que ele, a princípio, nesse momento, não aconteça essa mudança. Mas eu creio que a misericórdia de Deus vai nos alcançar, vai chegar sobre nós e tudo isso passará. Mas nós temos que entrar depressa nesse lugar secreto. Nesse lugar aonde o Senhor vai nos fortalecer. Nós não sabemos o que virá sobre a nossa vida. Pode ser que neste dia a sua casa esteja poupada. Pode ser que você não esteja vivendo ainda o luto, mas você não sabe o que pode acontecer daqui a pouco. E você precisa buscar essa força em Deus, essa convicção de que o Senhor está te ouvindo, de que o Senhor pode mudar o quadro, seja qual for o quadro que você está enfrentando. Aleluias, mas nós, infelizmente, tem muitos vivendo essa situação, olhando e desprezando esse momento onde o Senhor está tentando chamar a nossa atenção para esse momento de clamor diante dEle, de quebrantamento diante dEle. É um lugar onde você e eu precisamos entrar para nos quebrantar diante do Senhor. Talvez você esteja vivendo tudo em paz, está tudo certo. Tem muitas pessoas contando grandes bênçãos que o Senhor está fazendo nesse tempo. Está sendo grandes oportunidades para muitos também. E talvez essas pessoas não estejam entendendo o que Deus está buscando na igreja, está querendo da igreja nesta hora. E está aproveitando esse tempo que deveria estar na presença do Senhor, que deveria estar de joelhos diante do Senhor, está fazendo outras coisas, deixando que a sua mente esteja vagueando em tantos lugares que não deveriam estar. Infelizmente, o Senhor tem me mostrado que tudo que está acontecendo, aleluias, na terra e na igreja do Senhor, não tem atingido muitos corações, não tem feito muitas vidas que o Senhor gostaria que estivessem prostradas diante dele, não estão se prostrando. Irmãos, quantos estão desprezando esse tempo? Quantos estão desprezando esse momento e transferindo esse lugar, que deveria ser um lugar secreto com Deus, para um lugar secreto sim, mas secreto consigo mesmo, secreto com séries que estão na televisão, muitos deles assistindo coisas que não estão agradando a Deus, que não deveriam estar sendo vistas pelos servos de Deus. Quantos, aleluias, os jovens, até mesmo as pessoas mais maduras estão praticando coisas, praticando os jogos hoje,
vendo jogos, fazendo jogos até madrugada, quando deveria estar na presença do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora, você não sabe o que a vida está te reservando. Você não sabe o que pode acontecer na tua casa daqui a pouco. E eu não estou aqui profetizando caos, não. Eu só estou te dizendo, se prepare diante do Senhor. Porque é necessário nós estarmos preparados para o dia mau. O dia mau pode chegar na casa de qualquer um, pode atingir a vida de qualquer um. E nós precisamos estar preparados para esse momento. Davi, mesmo que ele queria que o Senhor revertesse esse momento, mas ao mesmo tempo ele estava buscando a presença do Senhor. Não adiantava ele estar em qualquer outro lugar. Os amigos vieram para tentar levantá-lo daquele lugar, tentar tirá-lo distraí-lo, talvez falar palavras bonitas que fossem tentar refrigerar o coração dele naquele momento, mas ele falou, não, eu quero estar com o Senhor, esse momento é um momento especial para mim, eu quero estar na presença do Senhor, não adianta, vocês não vão me tirar daqui. Existe um lugar e um tempo que Deus está aguardando para que eu e você estejamos ali com Ele. Aleluias! Esse tempo de Deus, o Senhor vem ao nosso encontro. E Ele espera que você também esteja naquele lugar, se encontrando com Ele todos os dias, todos os momentos que Ele te chama, que Ele me chama. Porque nós não sabemos o que está reservado para nós. Davi tentou reverter aquela situação diante do Senhor, mas ao mesmo tempo ele estava recebendo a paz de espírito, se fortalecendo no Senhor, porque a sentença não seria mudada na vida dele. Deus não ia alterar o plano que ele já tinha determinado que ia acontecer na vida dele. Mas Davi estava atento, e olha como é interessante, mesmo estando na presença do Senhor, mesmo estando se quebrantando, ele estava atento ao que estava acontecendo ao seu redor. E ele estava disposto a enfrentar a realidade. Quando ele viu os seus amigos conversando entre eles, cochichando, a minha versão diz cochichando entre eles, aquele burburinho, querendo contar para ele que o filho já tinha morrido, depois de 7 dias de clamor, de jejum, de pranto, os amigos queriam contar para ele, estavam temerosos de falar para ele, tinham medo de falar para ele que realmente a criança tinha partido, porque eles tinham medo de Davi atentar contra a sua própria vida ou fazer alguma insensatez, como diz a minha versão. Eles tinham medo de Davi cometer alguma insensatez. Mas eles não conheciam o homem de Deus que estava diante deles. Eles não sabiam a intimidade que Davi tinha com Deus. Aonde que um homem de Deus, aonde que uma mulher de Deus, diante da dor e do sofrimento, vai pensar em se matar, vai pensar em cometer alguma insensatez? Jamais! A mente do homem de Deus, da mulher de Deus, do jovem de Deus, do adolescente de Deus, tem que estar cheia da presença de Deus para se submeter à vontade de Deus, seja ela qual for. E Davi era esse homem de Deus. Ele tinha caído, ele tinha tido uma queda grave na sua vida, mas ele permanecia com o Espírito Santo sobre a vida dele. Jamais ele ia pensar em insensatez. Era só aqueles que não conheciam ele direito que pensaram. E aí Davi, não foi preciso ninguém falar, presta atenção nisso. Não foi preciso ninguém chegar para ele e falar assim, olha, está acontecendo isso, a criança morreu. Ele estava atento no movimento que estava acontecendo e ele perguntou, a criança morreu? Ele enfrentou a realidade. E eles disseram, morreu sim, Senhor. Ou seja, acabou, não tem mais o que ser feito. Quantos de nós fugimos da realidade? Aleluias, presta atenção nisso. Quantos de nós o Senhor está chamando para uma intimidade, para um lugar secreto com Deus, porque Deus quer revelar o que está acontecendo no profundo e no oculto, e a pessoa está fugindo, não quer ver, está muitas vezes diante dos olhos, mas a pessoa não quer ver. É melhor ficar na ignorância. A ignorância não dói. Enquanto eu não sei de nada, não estou sofrendo. Quantos pecados de adultério, que o Senhor quer revelar para cônjuges, para homens, para mulheres. E a pessoa, os sintomas, os sinais estão muito evidentes, mas a pessoa não quer ver. O burburinho está acontecendo, mas a pessoa não quer ver. É melhor ficar na ignorância. Davi poderia ter continuado ali, no lugar de choro dele. Mas não, ele perguntou, o que está acontecendo? A criança morreu? Ele enfrentou a realidade. Quantos pais que o sintoma dos filhos já está muito claro que está acontecendo algo. Tem alguma coisa acontecendo de errado. E o pai não se levanta, aleluia, não vai diante de Deus, Senhor, mostra a verdade, desmascara a verdade. Deixa eu enfrentar essa realidade. Irmãos, nós precisamos ter coragem para enfrentar certas realidades que estão diante de nós. Basta nós querer
querermos enxergar. E Davi teve essa coragem. Ele fez a pergunta, aleluia, que era necessário, que ia trazer a verdade. Eu não sei qual é a pergunta que você precisa fazer para trazer a verdade, mas é preciso você enfrentar a verdade. Tem hora que a gente não quer lidar com a situação, mas é necessário lidar com a situação. É necessário fazer o que precisa ser feito. É necessário trazer à luz a realidade que está acontecendo. Não adianta querer fugir da realidade. Mesmo sofrendo, Davi perguntou: o que está acontecendo? Não foi preciso ninguém falar. Ele se interessou por aquilo que estava acontecendo naquele momento. Querer saber, enfrentar a verdade. Os amigos disseram: a criança já morreu. Aí Davi faz algo muito importante, muito extraordinário, que a mente humana não consegue entender. Somente o homem espiritual que discerne isso. Ele já tinha recebido de Deus a força necessária para enfrentar aquele momento. E aí ele se levanta. Olha só, primeira coisa que acontece é dentro dele. Ele se levanta. Essa é a primeira atitude de quem está prostrado, de quem está vivendo um momento de dor, de luto, quem está vivendo um momento de perda. É dentro, é no seu interior que tem que acontecer algo. Ele toma uma atitude: eu vou me levantar daqui. Basta, chega. Foram 7 dias de choro e não mudou a situação. Então, agora que não tem mais o que eu fazer, enquanto eu clamava, ele mesmo vai dizer logo depois, enquanto a criança estava viva, tinha alguma coisa para eu fazer, que era chorar diante do Senhor. Agora não tem mais o que fazer. Eu vou ter que enfrentar essa realidade. Qual é a realidade que você precisa enfrentar? O que é que está diante de você que você precisa tomar uma atitude de se levantar para enfrentar essa verdade que está aí, diante dos seus olhos? Davi se levantou. Essa atitude é interior, é no meu coração, é na mente que vai acontecer, que tem que acontecer. Eu tenho que me levantar. O Senhor já me fortaleceu para me levantar. Isso precisa estar dentro de você. Porque se isso não estiver dentro de você, os amigos poderiam levantar, cada um pegar no ombro dele, no braço dele, aqui debaixo do braço, e levantar e pôr ele em pé. Mas dentro dele ele permanecia caído. Dentro dele ele não andaria. Dentro dele ele estava naquele lugar de choro e de luto, de tristeza, de angústia. Dentro dele ele estaria ainda com a cinza na cabeça, porque era costume. Quando a pessoa estava muito triste, abatida, ele se cobria de cinza, rasgava sua roupa, se vestia de saco. Era o costume da época, expressando dor e sofrimento diante do Senhor. Mesmo que os amigos conseguissem colocá-lo de pé, se ele não se levantasse dentro dele, tá entendendo? Ele não permaneceria de pé. E é isso que precisa acontecer conosco. Nós precisamos, em momentos de dor, de aflição, em momentos onde você está numa condição que você não gostaria de estar e que não tem mais o que você possa fazer, você precisa se levantar dessa condição. Precisa se levantar dessa situação. E Davi tomou essa atitude: eu vou me levantar. Eu vou sair desse lugar de dor. Eu vou recomeçar. Eu preciso recomeçar a minha vida. Você tem essa consciência? Eu preciso recomeçar a minha vida. Não adianta mais ficar chorando. Não adianta mais ficar sofrendo. Andia de rei, anderaquiou. Não adianta eu ficar dentro de um quarto escuro agora, coberto até a cabeça, porque isso não vai trazer alimento para minha família. Não adianta eu ficar debaixo das cobertas no pleno sol, porque isso não vai mudar o quadro, não vai trazer o meu ente querido que eu perdi. Não adianta eu ficar no escuro aqui dentro do quarto, abatida, porque o meu cônjuge não vai voltar. O meu filho não vai sair das drogas, não vai sair da prostituição, seja lá onde ele estiver. Nada vai mudar. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso me levantar. Porque na minha vida Deus ainda tem uma obra. Em mim Deus ainda quer fazer algo e através de mim ainda tem uma sequência nessa história. Davi se levanta daquela condição que ele estava. Não dava mais para ficar ali. E aí ele toma um banho. Ele se lava. Imagina como estava cheirando mal. O mau cheiro que estava exalando do corpo dele. 7 dias. Fica você 7 dias sem tomar banho para você ver como é que fica. O odor é insuportável. Fica você 7 dias sem escovar os dentes para você ver o mau hálito que fica. Ele estava numa condição terrível. Ele precisava tirar todo aquele cheiro, aquele odor de tristeza. Mudar o seu semblante. E ele vai e toma um banho. Se lava. Depois a Bíblia diz que ele se unge, ele se perfuma. Isso não era comum para quem estava de luto, mas ele se perfuma, mostrando que estava recomeçando. Aleluias!
O perfume, a lavagem, a água na Bíblia tem um significado muito importante. A lavagem é através da... Jesus falou para os seus discípulos, em João capítulo 15, verso 3, ele fala, vós já estáis limpos pela palavra. Quantos de nós, quando nós estamos tristes, nós abandonamos a palavra de Deus? Porque nós queremos curtir a nossa tristeza, até oramos. A oração é mais frequente na vida do cristão que é fiel ao Senhor, mas não consegue ler a palavra de Deus, não consegue meditar na palavra de Deus. Às vezes lê um versículo ou outro, abre a Bíblia, lê um versículo ou outro aleatório, mas não medita na palavra de Deus. E é ela que vai nos lavar, é ela que vai nos tirar essa angústia, essa tristeza, é ela que vai nos fazer conhecer o caráter de Deus, ou relembrar do caráter de Deus. É ela que vai nos mostrar que Deus é um Deus de amor, mesmo quando Ele nos causa dor, mesmo quando Ele permite nós viver, Ele não nos causa não, quando Ele nos traz, nos permite viver situações de dor, Ele ainda é um Deus de amor. É ela que vai nos fazer entender que Ele não nos abandonou a nossa própria sorte, Ele não rejeitou a nossa oração. É a palavra de Deus que vai limpando essa mágoa que fica no nosso coração no momento da tristeza, que pode ser transferida, e essa mágoa pode ser atribuída até a Deus. É a palavra de Deus que vai nos lavar, vai tirar essa sujeira que fica dentro de nós muitas vezes. E o perfume começa a despertar em nós a alegria. Eu não sei quanto a você, mas quando eu termino de tomar banho e passo o meu perfume, eu me sinto revigorada. Eu gosto de perfume. O perfume parece que alegra. E Provérbios capítulo 27, verso 9, a primeira parte do versículo diz assim, perfume e incenso trazem alegria ao coração. Ela começa a trazer, o perfume começa a despertar uma alegria. Foi isso que Davi começou a expressar. Eu preciso buscar aleluia, a alegria novamente. Eu não posso ficar nesse lugar de triste, de choro, de angústia, de sofrimento, de mau cheiro do luto. Eu preciso buscar de novo a alegria. Essa é uma decisão que só quem está vivendo isso é que pode tomar. Ninguém mais pode tomar. Alguém pode te ajudar, mas ninguém pode tomar por você. Isso é uma decisão pessoal. Ele busca essa alegria se perfumando novamente. Na sequência, ele coloca outras vestes, ele muda suas vestes. Ele não está mais com a veste de luto, ele coloca uma veste limpa. Provavelmente ele devia estar vestido de saco, mas ele coloca uma veste limpa, as vestes reais, para enfrentar aquele momento. Ele sabia que seria difícil, tinha algo para ele fazer que era muito difícil, que ele ia ter que enterrar um filho. Mas ele muda suas vestes, coloca vestes limpas. A Bíblia fala de vestes de louvor. Nós precisamos ter as vestes de louvor sobre nós. E ele faz uma coisa muito interessante, muito importante. Ele vai primeiro, ele entra no santuário, no templo, e ele louva. Ele louva não, ele adora ao Senhor. Adoração, só expressa adoração quem reconhece quem Deus é. Só louva a Deus, a gente louva a Deus pelos atos que ele pratica conosco, que ele nos dá, as bênçãos que ele nos dá, mas a adoração, ela é atribuída a Deus, ao Deus que nós servimos, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo quem ele é. Foi isso que ele foi fazer diante do Senhor no templo. Hoje nós não estamos tendo condições de ir ao templo, mas nós podemos chegar diante do Santo dos Santos com toda a liberdade e nos prostrar diante dele, agora não mais para clamar, mas para adorar ao Senhor. E quantas vezes nós perdemos essa capacidade, nós não temos mais a capacidade de adoração, porque a angústia está tomando o nosso coração. E é isso que o Senhor convida você nesta noite, neste dia, não sei o período que você está ouvindo essa palavra, mas o Senhor te convida, vai para minha casa, vai para minha presença. Eu quero ser adorado por você, porque eu mereço a tua adoração. Davi reconheceu a soberania de Deus naquele momento, que Deus, apesar de Deus não ter feito a vontade dele, o que ele sonhava, o que ele desejava, o que ele pediu, Deus ainda era Deus. E Deus merecia a adoração dele. Aleluias. Deus ainda merecia a adoração dele. Ele reconheceu diante de Deus que no coração dele não tinha mágoa nenhuma contra Deus. Deus sabia o que estava fazendo quando tirou seu filho. E ele ia simplesmente se prostrar diante do grande eu sou, diante do todo-poderoso e único verdadeiro Deus. Na sequência, ele entra na sua casa, ele sai do templo depois de ter prestado ao Senhor o culto a ele, que todos nós fomos criados para cultuar e para adorar a Deus. Ele, depois de ter praticado a adoração, agora ele precisa cuidar também do seu corpo. E muitos nesse momento de dor, de sofrimento, eles esquecem de cuidar do seu corpo físico.
Davi tinha ficado 7 dias sem se alimentar. Ele estava fragilizado. A sua carne estava abatida. E ele precisava buscar o alimento que daria também os nutrientes necessários para ele enfrentar o que ele iria enfrentar, revigorar o seu físico. E muitas vezes a pessoa não entende que nesse momento ela precisa se alimentar direito. É claro que o apetite muitas vezes não tem, mas é necessário buscar em Deus essa força para se alimentar bem, para fortalecer o seu físico com alimentos que vão lhe trazer os nutrientes necessários para fortalecer o seu corpo físico, que também é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar bem, nós precisamos nos fortalecer fisicamente. E Davi vai e pede para os seus funcionários trazerem o alimento. E agora sim, ele come aquilo que ele tinha rejeitado lá, porque ele estava em grande angústia. E o Senhor o fortaleceu por 7 dias. A presença de Deus o fortaleceu. Nós vemos que o jejum na Bíblia é muito comum, tantos homens de Deus jejuaram, até muito mais do que ele, e eram fortalecidos pelo Senhor. Mas chega uma hora que nós precisamos fortalecer também o nosso físico. Se você tem perdido o seu apetite, por causa da dor que você está sofrendo, ou por causa desse momento difícil que você está sentindo, busque em Deus. Tenha consciência que você precisa cuidar do seu corpo físico. Assim como Davi, você precisa se alimentar para ter forças para continuar. Esse é um passo a passo que Deus vai nos dando, que vai nos ensinando. Primeiramente, a gente toma a decisão de sair desse lugar de luto, a gente se lava dessa angústia, dessa tristeza com o poder que a palavra tem. A gente começa a buscar sabedoria e consolo, conforto na palavra de Deus, através dos ensinamentos desta palavra. A gente se perfuma com esta palavra e esse perfume vai exalar para os outros, porque a palavra de Deus diz que ela porque para Deus nós somos um aroma de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Desculpa que eu estou com dificuldade de ler aqui, não está enxergando direito. 2 Coríntios 2, capítulo 14, diz que para Deus somos um aroma de Cristo. Então nós temos que exalar como bom perfume de Cristo essa palavra que está impregnada no nosso coração, porque nós a conhecemos, nós entendemos a palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos revela. Então Davi nos mostra esse passo a passo, nós precisamos viver esse passo a passo. Ele vai para a presença do Senhor no templo e adora a Deus, porque somente quem conhece a Deus, aleluia, é que é capaz de adorar ao Senhor. Você pode até cantar bonito, você pode até apresentar um louvor para Deus, mas adorar ao Senhor é somente quando você entende quem Deus é. E isso quem nos traz é a limpeza da palavra. A palavra nos santifica, nos purifica. Então, nesse passo a passo, Davi apresenta a sua adoração. E depois Davi se alimenta o seu físico para se fortalecer fisicamente também, porque ele tinha algo a fazer, ele tinha que dar sequência, ele tinha que sair daquele lugar de luto para continuar a sua história. Deixa eu te falar uma coisa. Por mais que esteja sendo difícil esse tempo, a nossa história ainda não acabou. A sua história, você que estiver ouvindo essa mensagem, a sua história não acabou. Domingo eu vi algo muito importante, muito lindo. E eu quero pedir licença, liberdade para nossa irmã Regina, que é um membro da nossa igreja. Nós estávamos no culto presencial, na casa do Senhor. E essa irmã passou, há 1 ano atrás, ela passou por um momento de luto. Deus recolheu o seu filho, foi uma dor muito grande. Eu sei que ela sofreu muito. Mas domingo, sendo esse o primeiro domingo que nós tivemos como assim culto presencial, depois dessa segunda leva, né, que nós ficamos parados, e cada um no seu lar, primeiro culto presencial, a nossa irmã Regina apresentou o seu louvor ao Senhor. Uma mãe que esteve por 1 ano de luto, mas agora ela entra na casa do Senhor e ela faz o que Davi fez, ela adora a Deus com o seu louvor. Foi assim que eu vi a nossa irmã Regina louvando a Deus. Eu glorifiquei ao Senhor, porque o Senhor está fazendo ela se levantar. Ela está recomeçando a sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. E é isso que precisa acontecer com todos nós, com todos aqueles que têm passado por esse momento de dor e de sofrimento. Recomeçar. Existe um recomeço. Se levanta desse lugar. Deus quer dar continuidade à sua história.
Davi tinha um reino para continuar reinando. Tinha vidas que ele precisava continuar cuidando, porque Deus tinha colocado nas mãos dele para ele cuidar, para ele reinar. Tinha uma esposa que era mais frágil do que ele, que precisava ser cuidada. Era a mãe que tinha perdido aquela criança e que precisava ser consolada por ele. Tinha um filho que precisava ser enterrado, claro, a criança foi enterrada. Então tinha coisas que ele precisava fazer, tinha guerras que ele precisava ganhar. Tinha uma história que ele precisava dar sequência. Tinha um filho que ele iria gerar com Betseba, depois de ter consolado ela. Ele iria gerar essa criança. E essa criança iria reinar, dando continuidade à obra que ele tinha feito, que ele estava fazendo. Tinha uma história a dar continuidade. Amém, irmãos? Não é o fim. Tem uma sequência. Cada um de nós tem um propósito de Deus para cumprir nesta terra. E nós não podemos abandonar esse propósito por causa das nossas dores. Nós não podemos ficar num lugar de prostração. Nós precisamos aprender com Davi esse passo a passo para sairmos desse lugar de luto. Deus ainda tem algo a cumprir na sua vida. Deus ainda vai fazer grandes coisas através da tua vida, mas você precisa querer sair deste lugar de dor e sofrimento. Claro, a memória vai ficar, né? Quem perdeu o seu ente querido vai continuar lembrando, talvez seja uma mãe, seja um pai, seja um irmão, seja um filho, vai continuar lembrando dessa pessoa querida. Por vezes você vai chorar por essa pessoa querida de saudades, isso vai acontecer, isso não vai ser tirado de você. Mas você não pode ficar prostrado dentro de um quarto, aceitando que a depressão te domine. Lamentavelmente, o que o Senhor tem me mostrado, e eu falei com algumas pessoas já, é que daqui mais um tempo, daqui mais 2, 3 anos, nós vamos saber de muitas notícias de pessoas que partiram para a eternidade, porque não souberam lidar com esse momento, partiram fora do tempo de Deus. Deus não era prazer de Deus levá-los para a eternidade, mas vão partir porque não vão saber lidar com esse momento, com esse período de dor, período de luto, e vão se entregar totalmente à depressão, ou já estão se entregando totalmente à depressão. Alguns e muitos, não digo alguns, mas muitos vão tirar a sua vida porque não vão saber mais viver com essa dor, conviver com essa dor. Não vão buscar em Deus a cura necessária, o consolo do Espírito Santo. E a depressão vai assolar de tal forma que vão partir dessa terra antes da hora de Deus. Isso pode acontecer. Então, meu convite nesta noite, aprenda com Davi. Vamos guardar essa palavra no nosso coração. Se você não está enfrentando nada disso, se prepare para um momento difícil, buscando a presença do Senhor hoje. Para de perder tempo com coisas que não são importantes. Muito pelo contrário, por coisas que são terrivelmente perniciosas na nossa vida espiritual, na sua vida espiritual. Não deixe que Satanás roube o teu tempo, que é precioso, mas pratique a sua vida de comunhão com Deus. Se não é pelo choro que você está entrando na presença do Senhor, seja para adorá-lo, seja para a adoração, seja para o louvor da glória dele. Mas busque em Deus a graça necessária, aquilo que você precisa se fortalecer com o Senhor e no Senhor, para enfrentar as dificuldades que a vida nos propõe. Pode propor, está propondo a tantos e pode propor a muitos ainda. Amém? Eu quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra, Senhor, foi ministrada. Que o Senhor alcance, Senhor amado, o coração daqueles que estão sofrendo nesse momento. Que cada um dos teus filhos, Senhor, aprenda com Davi, nesse passo a passo, tirar de sobre si, Senhor, tomar primeiramente a decisão de sair dessa condição de dor e sofrimento, não ficar curtindo a dor. Eu sei que ela é real, eu sei que ela é difícil, não é fácil, mas tomar a decisão de recomeçar, Pai. Também, Senhor, se fortalecer através da tua palavra, buscar em ti a alegria, Senhor amado, que foi perdida com a dor, com o luto, com a perda. Buscar esta alegria que só em ti nós conseguimos encontrar, ó Deus. Buscar novamente sorrir para a vida, Pai. Ela é tão preciosa, ela é um dom, é uma dádiva do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que cada um, Senhor amado, deseje buscar em Deus essa força necessária para sair desse momento, fortalecido, aprendendo, Senhor amado, essa lição que o Senhor está ensinando a tantos neste dia. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, para a glória do teu nome, traga, Senhor, o consolo necessário através desta palavra, é que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos, sejam fortalecidos pelo poder da palavra. Amém. Com o nosso coração, com a nossa alma e com tudo que nós temos.
Rei dos reis, consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a sua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Amém, a paz do Senhor. Que Deus abençoe você que participou aqui do culto dessa noite. Que o Senhor venha derramar da tua graça, que a palavra ao qual foi ministrada venha direto ao teu coração. Permaneça firme, porque o Senhor está conosco. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos abençoar. A graça do Senhor está sobre você, sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Eu quero agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou, pelos louvores, pela pregação da palavra, que o Senhor venha falar diretamente ao teu coração. E logo mais, se for da vontade de Deus, estaremos aqui reunidos presencialmente. Você que tem condições de vir aos cultos, com todos os cuidados, e aqui nós também estamos tomando todos os cuidados, o distanciamento, álcool gel, estamos tomando, medindo
a temperatura, para que nós possamos vir aqui adorar o Senhor em paz. Então, logo mais, nós estaremos aqui presencialmente, louvando e glorificando o santo nome do Senhor. E você se prepare para estar conosco aqui em nome de Jesus. Eu queria estar encerrando, vamos orar aqui em nome de Jesus. Senhor, eu quero te louvar e agradecer a Ti, meu Pai, por mais essa noite, por mais essa ministração da palavra, por mais esses louvores. Obrigado por esse irmão, por essa irmã, por essa pessoa que eu não conheço, mas o Senhor conhece, que esteve conosco, meu Pai, todo esse tempo, te adorando e glorificando o Teu santo nome. Senhor, meu Pai, os fortalece, os abençoe. Eu não sei o que eles estão passando, o que eles estão necessitando, mas o Senhor, meu Pai, é aquele que abençoa. O Senhor é aquele que nos traz paz, sabedoria e entendimento. Entra, meu Pai, com providência em tudo aquilo que eles têm colocado diante de Ti, Senhor. Porque o Senhor é o nosso protetor, é o nosso ajudador. É no Senhor que nós confiamos. Pedimos a Ti, para aqueles que estão nos hospitais, que estão ali acamados, que estão aguardando, meu Pai, um atendimento, que estão ali nas macas, nas cadeiras, nos corredores. Meu Pai, peço a Ti por essa família que está enlutada, precisando, meu Pai, de ajuda, precisando ali, meu Pai, de um atendimento. Essas famílias, meu Pai, que enterraram seus mortos hoje, Senhor. Entre, meu Pai, com providência, Senhor. Essas famílias que têm perdido, meu Pai, por causa dessa pandemia, ceifado, meu Pai, o marido, a esposa, os filhos. Entre, meu Pai, com providência, porque é só o Senhor, meu Pai, nesse momento, para consolar o coração do Teu povo. Meu Pai, esse que tem chorado, Senhor, para aqueles que ainda estão lá, precisando, meu Pai, estão sendo entubados. Meu Pai, é o Senhor que tem o fôlego, que dá o fôlego da vida. Entre, meu Pai, com providência. Abençoe, meu Pai. Abençoe esses lares, abençoe esses familiares, abençoe a cada um. É que nós te peçamos, meu Pai, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus. Entra com providência. Entra com providência, meu Pai. Porque é só o Senhor para nos ajudar, só o Senhor para nos abençoar. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Fazemos a nossa divisa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus.